Jesus, ele tem um poder infinito, transformador, que muda a vida de uma vil criatura, fazendo dela uma nova pessoa. Acontece uma transformação na vida daquele que crê no Senhor Jesus como Salvador da sua vida. O versículo que lemos, o Senhor Deus diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Muitos senhores têm se levantado na terra, autoridades que ficaram famosas por causa dos seus feitos na terra, grandes generais, grandes governantes, pessoas afamadas, pessoas que ficaram com a história gravada e que deixa muita gente abismada com aquilo que a pessoa fez. Grandes governantes, presidentes e reis se levantaram na terra e fizeram muita coisa. Houve também muitos cientistas, homens entendidos, homens sábios, mulheres sábias, que se tornaram famosos por causa da inteligência. Homem como Salomão, o filho do rei Davi, que se tornou, segundo a promessa de Deus, o grande homem mais sábio da terra. Mas eu quero apresentar para você alguém que é maior do que Salomão, alguém que é mais sábio do que Salomão, porque esse alguém, ele é a própria sabedoria, e esse alguém se chama Jesus de Nazaré. É dele que eu quero falar para você, porque ele pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida, assim como mudou a nossa vida. E nós precisamos olhar para Jesus, porque o apóstolo João, quando ele escreveu o seu evangelho, o Senhor Jesus, falando no capítulo 3, no versículo 15, que do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus tem prometido para a humanidade é a vida eterna. O que o mundo tem oferecido é o engano, a trapaça, a soberba, o orgulho, o sofrimento, a doença, a tristeza, a angústia. Tem oferecido apenas desalento, apenas desesperança, oferecendo prazeres que não pode satisfazer a necessidade humana. Mas a maior necessidade humana não é de um campus universitário, não é de haver mais doutores na medicina, nem de haver mais advogados ou governantes equilibrados. A maior necessidade da humanidade, do rico, do pobre, do preto, do branco, do feio, do bonito, a maior necessidade é a necessidade de um Salvador. E essa necessidade já foi suprida na eternidade, porque desde a fundação do mundo, Deus deu o seu único Filho para morrer a nossa morte na cruz do Calvário, para que nós olhássemos para Ele e tivéssemos o perdão dos nossos pecados, porque o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. E a salvação está disponível ainda agora, porque aquela salvação anunciada por Deus nas antiguidades, ela se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, virgem só até ganhar o nenê, porque é impossível que uma mulher tenha um parto normal e continue virgem, mas ela foi então engravidada pela unção do Espírito Santo, porque o anjo disse para Maria
descerá sobre ti o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu a Maria e fecundou o óvulo. Então Jesus foi gerado e cresceu como um homem normal. Foi educado com seus pais, mas com quase 30 anos ele foi até João Batista para ser batizado por ele. E quando João Batista, que batizava no deserto da Judeia, ali no Jordão, ele estava batizando o batismo de arrependimento. Ele dizia para aquele povo se arrepender dos seus pecados. Mas então ele dizia também: eu em verdade vos batizo com água, mas após mim virá um, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E num daqueles dias, quando Jesus então embrenhava no meio da multidão, então João Batista olhou para aquela figura, olhou para as pessoas que estavam à sua frente, porque era um grande aglomerado de pessoas que vinham distâncias longínquas a pé na poeira para ouvi-lo ou para mesmo serem batizados. Então Jesus aproximava-se do Jordão, local do batismo, para iniciar o seu ministério. Ministério este que anunciaria a palavra da vida, a palavra da libertação, a palavra da transformação, a palavra da mudança, a palavra que cura, que liberta, que transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Então João olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pior doença da humanidade desde os antigos tempos não é a doença da lepra, porque no tempo de Jesus a lepra era uma doença que assassinava muita gente e não tinha cura, era uma doença que marginalizava. A pior doença não é a tuberculose, não é o HIV, não é a dengue. A pior doença da humanidade é a doença da morte e do pecado. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele subiu naquele madeiro e morreu no lugar da humanidade, e o seu sangue, ele pode purificar o mais vil pecador em uma nova criatura, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema da morte, ele não pode ser resolvido apenas com novenas ou com trezenas, apenas com religião, porque Jesus não veio trazer religião ao mundo, mas ele veio trazer vida, e a vida que ele tem para dar não é uma vida passageira, é uma vida verdadeira, e nós precisamos olhar para ele para recebermos a salvação da nossa alma. Muitos de nós estamos preocupados com o que vamos viver amanhã, em ajuntar bens aqui neste mundo, para deixar como herança para os nossos descendentes. Mas eu quero dizer agora que a nossa maior preocupação é com o que vamos fazer quando chegar o fim da nossa vida. E Jesus veio para trazer uma garantia de vida para todos aqueles que creem no seu nome. Mas para isso é preciso que nós olhemos para ele, porque ele diz: olhai para mim. Lá no deserto, quando o povo de Israel pecava contra o Senhor, então a ira de Deus se acendeu contra aquele povo, e Deus enviou serpentes venenosas, serpentes ardentes no deserto, e aquelas serpentes, elas então picavam o povo e o povo morria. E então Moisés clamou a Deus por misericórdia, e Moisés então clamando a Deus, Deus lhe disse: faça uma serpente de bronze e erga ela numa haste, e acontecerá que quando alguém for mordido pela serpente ardente, então aquela pessoa olhará para a serpente de metal, e quando ele olhar, ele viverá. Olha,
muita gente era mordida ali no deserto, e Moisés fez aquela serpente. E eu imagino que foi criado um trabalho ostensivo de socorro, porque no deserto a multidão era muito grande, mas a serpente era apenas uma. E é possível que quando alguém era mordido ao longe, tivesse um trabalho de socorro que carregasse aquela pessoa até a frente daquela cobra de metal. Não havia muitas cobras, não havia muitas imagens espalhadas, mas havia apenas uma serpente de metal. E quando a pessoa que era mordida conseguia chegar a tempo diante daquela haste e olhava para aquela cobra, aquele simples olhar eliminava o veneno. A morte não podia mais eliminar sua vida, porque acontecia o milagre. Talvez alguém foi contratado para carregar gente ofendida por cobra depressa, porque não dava muito tempo. Havia urgência para que o doente, o mordido, o envenenado chegasse diante daquela haste. Mas acontecia que alguém não conseguia chegar, morria. Mas o que conseguia chegar, vivia. Hoje em dia, muita gente está ofendida pelo pecado que já nasce por ele, mas quer procurar a solução através de vida reta, através de filosofia, através de religião, através de muita coisa. Mas assim como para ser livre do veneno da cobra, precisava olhar para ela. O único remédio para a doença do pecado e da morte é olhar para Jesus. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, Jesus está oferecendo para você especificamente a vida eterna, não uma vida de engano. Talvez você já esteja desiludido, desesperançado, sem alento, desanimado, dizendo consigo mesmo: minha vida não tem graça, meu casamento não presta, meu filho não faz o que quero, meu salário não é suficiente, eu preferiria morrer a viver num lugar difícil como este, porque minha vida nunca teve felicidade. Mas eu te garanto que se neste momento você abrir o seu coração para aquele Jesus que foi levantado na cruz para dar à humanidade o direito de vida eterna, a sua vida mudará. Porque quando eu olhei para Jesus, a minha vida mudou. E Ele quer mudar a sua vida agora. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós conhecemos o único que pode salvar o pecador do seu pecado. Nós precisamos olhar para o Salvador do mundo, porque o Senhor Jesus é o Salvador. O Senhor Jesus é o iluminador do universo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A treva deste mundo sucumbe à humanidade. Olha quanto engano, olha quanta trapaça, olha quanta mentira com a qual querem enganar você. Mas nós não estamos aqui brincando. Eu não estou aqui brincando de ser pastor. Eu estou falando a palavra da vida, a palavra que pode mudar o seu viver, a palavra que pode causar um encontro seu com o Criador do universo e mudar a sua história. Porque quando você crê no nome dele, quando você olha para ele, quando você entrega a sua vida para ele, então acontece
alguns milagres. O primeiro milagre é que você passa da morte para a vida. O segundo milagre é que o seu pecado é perdoado. O terceiro milagre é que o teu nome é escrito no livro da vida. O quarto milagre é que você passa a fazer parte da família de Deus. E o quinto milagre é que você não mais morrerá, porque o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E não importa qual é a sua situação agora, o que importa é que se você crê nesta palavra, e se você crê no nome de Jesus, estes milagres acontecerão na sua vida. Sua vida será transformada, sua vida será mudada, os seus olhos serão abertos e você verá a luz de Deus brilhar no seu caminho, e você passará a fazer parte de um povo que vai morar na glória com o Senhor. Mas para que isso aconteça, para que a luz de Deus brilhe na sua vida, você precisa receber a luz do conhecimento. E o conhecimento não é apenas um conhecimento catedrático, mas é o conhecimento dele, daquele que deu a sua vida na cruz por você. Porque quando você conhece Jesus, jamais a sua vida será a mesma. A sabedoria humana é carnal e diabólica, mas a sabedoria divina, ela nos guia para a vida verdadeira, ela nos guia para a salvação, ela nos guia para a segurança, ela nos guia para a proteção, ela nos guia para uma vida que o mundo não pode oferecer, porque o Senhor Jesus veio ao mundo para trazer claramente o conhecimento da salvação. E é dessa salvação que nós estamos falando. Da mesma maneira que não havia muitas cobras para ser o antídoto para o veneno da serpente ardente, também não há muitos meios para a salvação. Apenas Jesus pode salvar, e ninguém mais. Não se engane, não se iluda. Esta palavra está chegando aos seus ouvidos porque Jesus te ama, porque Ele te quer para Ele, porque Ele pode te abraçar, porque Ele pode te receber agora, porque você pode sofrer na sua vida as consequências dos seus atos, mas Jesus vai perdoar o seu pecado e te dar o conhecimento da salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser por meio de Jesus de Nazaré. Porque Jesus, Ele veio trazer a vida. E se você aceitá-lo como Salvador, não é apenas um conhecimento teórico, não é apenas você dizer que conhece essa história, não é apenas você imaginar que já sabe, que você desde pequeno compreende, mas eu estou te dizendo de uma coisa nova. Você precisa abrir o seu coração para crer, porque quando você tem fé em Jesus, então acontece o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. Porque quando Deus, Ele deu a vida do seu filho na cruz, Ele estava pensando em você aqui neste momento, quando Ele está te chamando para tomar uma decisão definitiva na sua vida. Quando você tomar essa decisão, algo vai mudar dentro de você. Quando você tomar essa decisão, vai acontecer um milagre. A palavra de Deus nos fala que um certo jovem, ele pediu a herança do pai e foi para uma terra distante. E lá chegando, gastou dinheiro com as meretrizes. E ali ele gastou todos os seus bens. E estando longe, numa terra longe, a única coisa que ele encontrou para fazer e viver era cuidar dos porcos. E ali, cuidando dos porcos, ele desejava pelo menos comer a comida dos porcos. E nem isso se lhe dava. Mas então ele caiu em si e disse consigo mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Que farei?
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus empregados. Olha, ele tomou uma resolução. Pode ser que você já saiba que você precisa entrar por esse caminho, mas você tenha decidido demorar mais um pouquinho, quem sabe esperar uma festa que vai chegar, quem sabe esperar um casamento, esperar gozar da vida. Olha, não se engane, aquele jovem tomou a resolução e voltou para casa. Se você está distanciado do caminho do Senhor, olhe para a vida do filho pródigo, tome uma resolução, não demore, aproveite esse momento histórico, quando a Assembleia de Deus Missão está reunida aqui, levando a você esta palavra, através dos louvores, cânticos maravilhosos, que foram entoados aqui, para que o nosso coração se alegrasse em Deus, e você esteve ouvindo os cânticos, e você esteve ouvindo esta palavra neste momento, e eu quero dizer que se você tomar a decisão sábia, saia do seu lugar e venha aqui para frente agora, venha aqui à frente, entregando sua vida para o Senhor, venha até aqui à frente agora, reconciliar-se com Deus, abrindo seu coração para Ele, abrindo sua vida para Deus, porque se você tomar essa decisão agora, não importa como você esteja, Jesus vai entrar na sua causa. Jesus vai te dar, primeiro, saúde espiritual. Segundo, Jesus vai te dar saúde física. Terceiro, Jesus vai garantir a vitória para a sua vida. Eu quero saber se tem alguém que quer neste momento abrir o seu coração e vir aqui à frente, aceitando ou entregando sua vida para Jesus, ou mesmo reconciliando com Deus. Aqui nós temos vários pastores da nossa igreja, Assembleia de Deus, e de outras denominações, e temos muita gente aí que foi transformado por Jesus. Tem alguém que quer vir à frente agora, aceitando Jesus como Salvador? Vem aqui à frente, Jesus vai mudar a sua história. E se não tem, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade, se até ao fim deste trabalho você quiser. Muito obrigado. Você pode procurar, talvez você esteja com vergonha de vir aqui à frente, mas aí no meio do povo tem pastores e obreiros, obreiras. Procura um desses aí que ele vai orar por você. Não volte para casa sem a sua bênção, não volte para casa sem a sua vitória. Este é um trabalho evangelístico e que está sendo realizado, propagando o Evangelho Salvador de Jesus. Uma grande equipe trabalhando em favor desse acontecimento, porque Jesus ama a sua vida e Ele quer entrar na sua história e mudar o seu viver. Que Deus abençoe.